Aproveitar que nós estamos falando do PSD, Pitoli, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, já tem um candidato para a próxima vaga que for aberta na corte, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. A corte precisa de pessoas corajosas e preparadas juridicamente, é o que disse o ministro à coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo. Abre aspas, o senador Rodrigo Pacheco é o nosso candidato. O STF é jogo para adultos, fecho aspas, ao que disse ele, dando a entender que outros ministros também apoiam o nome do parlamentar para integrar o tribunal. O diálogo ocorreu em uma reunião social diante de Pacheco, que ouviu calado. Questionado pela coluna da Mônica Bergamo, o senador respondeu apenas, abre aspas, sou muito tímido, fecha aspas ao que disse o Rodrigo Pacheco. A disputa por uma vaga no Supremo já foi aberta em Brasília diante dos insistentes rumores de que o ministro Luiz Roberto Barroso deixará o tribunal em setembro, quando acabar o seu mandato na presidência. Com uma Magnitsky das costas é o nosso desejo. Obrigado, Barros. Bom, vamos lá. Deu para entender a covardia do Rodrigo Pacheco ao longo dos seus 4 anos diante da presidência do Congresso? Deu para entender? Deu para entender que os interesses pessoais, o próprio umbigo, o interesse, né, pelo seu próprio futuro e única e exclusivamente pelo seu futuro, era muito maior do que o interesse da coletividade, já que ele era presidente do Congresso? Entendeu? Porque eles falam que não tem clima. E poderia ter pautado o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Deu para entender. E aí, Thiago Pavinato, certa vez me corrigiu. E eu adoro quando passo por essa situação, porque não, Pitoli, você está errado. Como você, Borgo. Quando eu disse assim, eu não gosto de imaginar que tem que vir americano salvar a gente. Você falou, não é salvar não, eles estão devendo para nós. Sim, eles interferiram no processo eleitoral aqui e estou contigo. Você está correto e eu não tenho nenhum problema em reconhecer. Aliás, não tenho compromisso com eu. Né? Thiago Pavinato, certa vez apresentando para ele os temas nos usa ainda, o Pavi, eu fiz um comentário assim, Pavi é um covarde. O Rodrigo Pacheco é um covarde. Pavinato disse, não, ele não é covarde, não. Ele é muito corajoso. Negócio. Ele é muito, como disse aí a matéria agora da coluna da Mônica Bergamo, quando o Gilmar Mendes diz que precisa ter coragem. Então veja, Thiago Pavinato estava correto. Precisa ter coragem para tomar o tanto de pancada que tomou o Rodrigo Pacheco, suportando toda a pressão para não empichar Alexandre de Moraes, porque ele tinha um objetivo, que vai ser cumprido agora, ser ministro do Supremo. Esse é um ponto. Ponto 2 aí. O Gilmar Mendes, que manda na porra toda, essa é real, me perdoe a brincadeira, mas é assim que se fala, né? Na gíria, né? Manda no negócio todo. O Gilmar Mendes, já com essa matéria da Mônica Bergamo, acabou de dizer para o Lula, você entendeu quem eu quero? Ele acabou de dar a letra. Recado. Não é recado? Posso ler um pedacinho aqui para Pode, claro. reforçar? Um pedaço da matéria que o Wellington leu, só para reforçar. De acordo com a matéria, né, da Mônica Bergamo, o decano indicou que a preferência por Pacheco não é apenas dele, mas também de outros ministros do Supremo. Abre aspas. A corte precisa de pessoas corajosas e preparadas juridicamente, afirmou. E o senador Pacheco é o nosso candidato. Acabou. Já deu a letra. O nosso. Vou voltar a um comentário que fiz no início da jornada aqui hoje, um comentário que muitos ouviram atentamente, quando Gilmar Mendes fez o mesmo e não foi ouvido pelo Bolsonaro. Pronto, contei. O mesmo. E sabe qual era o nome? Paulo Gonet. Beleza? O nosso candidato lá atrás, segundo consta, né? O bastidor conta pra gente, era de Paulo Gonet. E Bolsonaro Paulo não Gonet é ouviu. aquele que era sócio do Gilmar Mendes? Exato. A cadeira que sentou Nunes Marques era para ser do Paulo Gonet. Isso quem conta é o bastidor, tá bom? Mas em matérias como essas aí, onde o nosso candidato é o Rodrigo Pacheco, então, o Lula, anota aí, hein?
Se o candidato não for o Pacheco, a metralhadora, entre todas as aspas, do judiciário, pode voltar contra você, hein? Do mesmo jeito que aconteceu com o presidente Bolsonaro, hein? Você já indicou o seu comunista, né? Não sei qual o motivo, né, da indicação. Aliás, a gente até pode imaginar o motivo da indicação de Flávio Dino. Beleza, não estou discutindo isso mais. Já passou. Agora, atenção, hein? Muita atenção. Se Lula não ouvir o que disse o magnânimo, pode ter problemas também, hein? Pitoli, olha como ele encerra a fala aqui. O senador Pacheco é o nosso candidato. O STF é jogo para adultos. Isso é linguajar de um ministro do Supremo na indicação de um outro ministro. É jogo para adultos. Que jogo é esse, ministro? Acho que hoje é a linguagem. Tem um juiz que manda dedo do meio, por que não pode falar? Só falta ele falar, não, aqui o bagulho é louco, né? Não, mas o diálogo é cabuloso. É cabuloso. Não, mas tem juiz que manda dedo do meio para a torcida, Boca. Por que não pode falar isso? O STF é jogo para adultos. Não, o STF é guardião da Constituição. Não é jogo para adultos. Não é lugar para ter jogatina, ministro. Tá muito claro, tá evidente. Tá feio, ministro. Não fala assim, não. Numa entrevista, assim, soltando, vazando pra Mônica Bergo. O STF é jogo pra adulto, sabe? Então vão trazer um Mano aqui. Por quê? Porque o Mano já foi presidente do Senado. Segurou e a o bronca. Mano tem o rabo preso de um monte de senador lá e vai ser mais fácil dele passar na sabatina. É isso aí, Mano, Também. Gilmar Mendes? Também, bem lembrado. Bem lembrado.